Isso aí, porque o Senado aprovou na última quarta-feira a medida provisória que autoriza a participação de até 100% do capital estrangeiro em companhias aéreas e a volta da franquia mínima de bagagem. Quem nos ajuda a entender melhor sobre esse assunto é o Dr. Gabriel Tomazetti, conselheiro estadual de Defesa do Consumidor de Rondônia. Bem-vindo, viu, doutor? Obrigado, Luana. Satisfação estar aqui no seu programa. Fico muito feliz. Bom, qual o papel do Conselho nessa decisão? Nós estivemos na semana passada na Câmara Federal, onde discutimos numa audiência pública convocada pela deputada federal Jaqueline Cassol na Comissão de Viação e Transportes. Discutimos esse assunto com diversas entidades, com a Agência Nacional, Luana, de Aviação Civil, com a Associação das Empresas Aéreas, com o Ministério Público Federal, representantes do Ministério Público Estadual. E nessa audiência, o principal assunto foi o seguinte: por que não diminuíram os preços das passagens se foi autorizado a cobrança de bagagem com essa promessa, né? Então, como não teve essa diminuição, os representantes, eles defenderam, né, e nós defendemos isso também lá pessoalmente na audiência, a imediata revogação dessa resolução da ANAC, que veio a prejudicar o consumidor, e a abertura do mercado para empresas de fora, né? Nessa audiência, Luana, ficou muito claro e evidenciado, inclusive nós registramos isso lá, uma ligação muito forte do governo federal e também do poder econômico das próprias companhias com a agência reguladora que deveria trabalhar em prol do consumidor, né? Então, tudo isso a gente constatou lá, inclusive registramos isso. Bom, aprovado no Senado, qual o próximo passo? O próximo passo é o presidente da República, que ele pode, né, vetar ou simplesmente sancionar e começar a valer aí a abertura para empresas de fora e o fim da cobrança de bagagens. Sancionado, qual o prazo que tem para entrar em vigor? Entra de imediato em vigor, já inclusive, Luana, já tem uma companhia, salvo engano, Air Europa, que já requereu a inscrição aqui no Brasil e já está tramitando para que ela já se adiante e saia à frente. Então, nós acreditamos muito que essa conquista ela vai influenciar a médio e longo prazo todos nós que somos consumidores, especialmente aqui da região norte, que somos carentes de voos, né? Temos poucas opções ou já praticamente um monopólio no país, com somente 3 companhias e disputando preços bem equivalentes, o que há indícios aí até de uma má fé nesse sentido, Luana. Bom, sobre os preços das passagens aéreas aqui em Rondônia, como está a situação? Porque a gente sabe que, nossa, é tudo tão caro, parece até que você está indo para a Europa, parece que está indo para a praia, enfim. E a gente não tem nada assim que justifique esse preço tão alto, né? Não, exatamente. Se você compra um trecho, por exemplo, de Manaus, que saem muitos voos internacionais para os Estados Unidos, às vezes você paga muito mais barato do que uma viagem Porto Velho-Brasília. Então, esse tipo de situação, e também foi exemplificado, Luana, numa audiência na terça passada, nós participamos de 2 lá no Congresso, na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento da Região Amazônica. Um deputado do Acre deu exemplo de Cruzeiro do Sul a Rio Branco, valores absurdos também. Então, a gente nota que nesse trecho, exemplo, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Porto Velho, Brasília, há uma vantagem manifestamente abusiva por parte das companhias, considerando a distância. Então, eles realmente abusam. E aí falta, o poder público está mais em cima, a gente está cobrando da ANAC, tudo isso foi feito na semana passada, tanto que esse assunto ferveu lá e foi aprovado. Perfeito. E voo Porto Velho interior? Pois é, esse é um problema sério, né? A gente, para sair aqui da capital e para o interior, não tem voos. Então é um absurdo a gente ter que andar nessa BR aí, né? BR praticamente BR da morte. Perigosíssima. Perigosíssima e sem opções de voos. Quando foi feito, Luana, uma redução do ICMS em 2013 para a Companhia Azul, que optou por operar voos regionais aqui, não foi pensado nisso. Então ela está fazendo alguns voos para de Paraná, por exemplo, mas saindo de Cuiabá. Agora, saindo da capital para lá, não tem. Então a gente chama a atenção do poder público que quando for dialogar e fazer esses acordos de redução do ICMS, do preço do combustível, que dialogue com os representantes da defesa do consumidor, que pense melhor em como essas medidas vão estar repercutindo a médio e longo prazo. Sim, porque a gente que paga a conta, por exemplo, né, se falava de uma redução aí no preço da passagem, essa redução não aconteceu, né, muito pelo contrário, tiraram alguns benefícios como alimentação no voo que tinham, né, agora cobram por isso, enfim. E a passagem continua caríssima, principalmente para a gente aqui em Rondônia. Isso. É realmente estranhíssimo isso.
Exatamente. A região norte sofre muito com isso, né? Inclusive foi discussão lá nessa comissão e até com o argumento da questão da integração nacional. Então, assim, o transporte aéreo não é só para a classe A, né? Todas as classes praticamente estão voando hoje e dependem para visitar parentes fora, né? E fazer às vezes uma viagem a lazer. Não é somente pessoas de classe mais alta que dependem do avião. Então, é uma questão também de uma política pública para integrar os estados, para trazer mais desenvolvimento para a nossa região. Sem dúvida. Bom, mais uma vez, muito obrigada e volte sempre aí com mais novidades pra gente, viu? Eu que agradeço, Luana. É sempre importante a gente estar tratando esse assunto de interesse de todos os consumidores. Sem Obrigado. dúvida. Obrigada.